Agora nós vamos falar sobre a fotografia e a iluminação. Fotografia e iluminação. Quando nós terminamos de fazer o cenário, os personagens já estão prontos, né, com figurinos, com as suas características, tudo prontinho. Então nós vamos para o set. O próximo passo para montar o set, então, fica sendo a fotografia. Eu já posiciono o cenário, já posiciono os atores, ou seja, faço a marcação dos atores, já deixo no lugar onde vai rolar a cena. A partir desse momento, então, nós começamos a colocar a iluminação, ou seja, os refletores para ter uma iluminação legal. No stop motion é um pouquinho diferente do cinema comum, do real life, mas a característica, ou seja, o posicionamento dos refletores da lâmpada é quase o mesmo, só que de formatos menores, distância menores. Feito isso, montado o set, a primeira coisa que eu gosto de fazer é a luz que chama fill light, ou a luz de preenchimento. Essa luz de preenchimento eu gosto de fazer com luz rebatida no teto, né? Com um difusor de luz, e ali eu vou controlando essa luz que vem de cima do teto, que ela é refletida no teto, para ter uma boa iluminação do cenário e dos atores. Como que eu controlo isso? Eu controlo isso olhando para as sombras, né? Aquilo que vai fazer sombra no meu cenário. Então, com essa iluminação eu tiro totalmente as sombras, né? E vou ali adquirindo uma boa iluminação. Essa luz é inspirada, né? O sonho de todo iluminador, de todo fotógrafo, nos dias nublados. Sabe aquele dia que está bem nublado, as nuvens bem carregadas, e você olha assim para as árvores, você olha para as coisas e você quase não vê sombra, né? Você fala, nossa, olha aqui, olha o fill light que tem essa paisagem, né? Esse fill light aí é a paisagem que eu quero levar para o meu set, é a paisagem que eu quero levar para iluminar meu cenário e meus personagens. É bem isso mesmo. Então a primeira luz, a luz número 1, que eu gosto de trabalhar, é o fill light. Então eu vou projetando a luz no teto, e esse fill light ele vai preenchendo toda a cena e os personagens, e eu vou olhando para ele, eu vou descobrindo, ou seja, eu vou encontrando a melhor luz para aquela cena. Lembrando que luz é narrativo também, né? Eu tenho uma iluminação, se eu tenho uma iluminação noturna, vai prevalecer um pouco mais os azuis, né? Os violetas, que eu gosto de fazer assim. Se a luz for durante o dia, então é um pouquinho mais quente, né? Eu gosto de trabalhar com a luz 4.800 kelvins até 3.200, dependendo da cena. No caso aqui do catador de cachorro morto, tem cenas que é internas. Essas cenas internas eu deixei com um pouquinho mais de contraste, né? E para dar um pouquinho mais de dramaticidade, para ficar essa coisa mais sombria, né? Então vamos continuar. Luz número 1, fill light, ou seja, luz de preenchimento. Essa luz, quando ela chega no ponto que está perfeita, né, aí eu parto para a segunda luz que eu gosto de trabalhar, que é o backlight, né, que essa luz que vem de trás de tudo, né, essa luz que vai recortar os personagens, vai deixar uma pequena aura em volta deles e vai descolar ele do cenário. Então essa luz, o backlight, é a luz que vem do fundo e que recorta, projeta o personagem um pouquinho para frente, ou seja, libera ele na questão da iluminação para ele agir dentro do cenário. Então eu gosto de trabalhar com uma luz não muito alta, eu gosto de trabalhar com uma luz baixa, apontada para o ombro, né, do personagem, nuca, ombro, né? E vou ali medindo através da distância, da aproximação e distanciamento. A intensidade também é muito importante, né, para controlar essa intensidade. E vou recortando o meu personagem para que ele tenha um bom recorte do cenário, tá? Essa luz eu acho uma luz muito bacana. Ela também, claro, todas as luzes são narrativas, ela também é narrativa, né? Quando você joga muito para baixo, ela fica muito intensa,
né? E se você inclina um pouco para cima, ou seja, você tem ali 45 graus, né, de inclinação de cima para baixo, que é a inclinação que eu gosto de fazer para todas as luzes, né? Exceto aí o Fill Light, que eu gosto também de jogar em 45, mas sempre rebatido, né? Rebatido e com um difusor. Então, luz 2, o backlight, né? Esse tira, recorta o personagem e insere ele melhor no cenário, no ambiente em que ele vai fazer a ação. Beleza, feito isso, então eu vou para a luz de ataque. A luz de ataque eu gosto sempre de fazer a luz apontada para o lado contrário, onde vai a lente, né? Onde vai a câmera. Né? Eu vejo assim a perspectiva do ator, né? Também 45 graus, né? Do ator atacando o lado oposto da lente. Eu gosto de fazer isso. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar no lado da lente o Fill Light. A não ser que o personagem vai girar a cabeça ou aconteça alguma coisa, então eu fico tranquilo, não fico muito preso nisso. É uma regrinha básica que eu gosto de usar, mas que não é uma regra de aço, né? Eu gosto de mudar ela de acordo com a ação, com o vai e vem dos personagens, né? Com a marcação de cena do personagem. Então essa luz, a luz de ataque, eu vejo ali também a intensidade de luz que eu quero. Se eu quero um contraste mais suave, eu coloco um difusor, às vezes um difusor bem levinho, né? Um papel vegetal, um tercrom, alguma coisa. Ou se eu quero ela bem marcada, um contraste muito forte, porque a narrativa ela é muito dramática, então eu tiro e aproximo um pouquinho mais a luz de ataque. Eu gosto sempre de fazer com uma lâmpada par, né, para o stop motion. Eu estou falando aqui todas as iluminações com refletores de lâmpada par, né, que é 3200 Kelvin. E é uma lâmpada muito bonita, né? Ela produz uma luz muito bonita, onde não altera a cor e é fácil você fazer o controle. Então, uma lâmpada par, colocando um refletor, às vezes eu quero pontuar alguma coisa, então eu coloco um snut, né? Aquele refletor de bico, e faço a iluminação. Eu faço a iluminação do personagem primeiro, estou preocupado ali com a marcação de cena, e eu me preocupo com essas 3 lâmpadas principal nos personagens, né? A direção do personagem, onde ele vai sair do ponto A para o ponto B. Então a minha preocupação com a iluminação primeiro no personagem. Então, recapitulando, iluminação 1, né? É o Fill Light, esse preenchimento todo, lembrando ali um dia bem nublado, onde os objetos não tem sombra, o menos sombra possível, mas tem a luz muito bonita. Você vai atrás da câmera, né? Já regula ali a abertura da câmera com a velocidade que você tem para filmar, né? Eu gosto de filmar com 60, então no 60 eu vou ver a abertura que fica melhor. E ali atrás da câmera, no monitor da câmera, você vai ali controlando essa questão da iluminação, tá? Eu gosto de trabalhar sempre com uma iluminação 5.6, né? Às vezes eu uso o fotômetro e muitas vezes não, eu prefiro usar o fotômetro da câmera, eu gosto de usar o fotômetro da câmera, então eu coloco ali no 5.6 e ilumino até chegar no 5.6, mais ou menos, né? Um pouco mais baixo, porque eu sei que as outras luzes vai complementar esse 5.6 que eu desejo. Eu acho que é uma boa iluminação, dá um bom foco na hora de você focar, um bom preenchimento de campo, e eu acho muito legal. Então eu ilumino primeiro os personagens, já produzo ali, já visualizo onde ele vai, qual é o caminho dele, qual é a ação dele, né, do ponto A ao ponto B, ponto C, né, eu já vejo ali, já está furadinho já no set por onde ele vai passar. Muito bem, eu iluminando o personagem com a luz 1, que é o Fill Light, a luz 2, que é o backlight, que vem de trás do personagem. Eu estou falando tudo isso em inclinação de 45 graus, né, que é uma iluminação mais convencional. Ela pode ser também feito de maneira narrativa mais baixo ou mais alto, de acordo com o que você precisar.
A luz 3 é a luz de ataque, né? Eu gosto de fazer com a luz par também. Eu controlo, por exemplo, a projeção, né? Se eu quero um pouco mais do rosto, se eu quero um pouco mais no peito, se eu quero um pouco mais, então eu controlo ali, bandeirado, né? Porque tem a lente tem que ser bandeirado, né? E você vai bandeirando ali as luzes que vai atrapalhar, né, aquela iluminação, né? Porque quando você tem o backlight, tem muitas luzes que vai em lugar que você não deseja. E quando vai no lugar que você deseja, o que você faz? Você bandeira, né? Eu bandeiro com isopor, eu bandeiro com um pedaço de papel, eu bandeiro, né? Deixa somente a luz onde eu quero. O resto das luzes você bandeira, né? Você não deixa essa luz invadir seu set, que vai te dar problema na hora de você fazer a animação. Beleza, feito isso, luz 1, fill light, luz 2, o backlight, luz 3, a luz de ataque, então eu vou me preocupar um pouquinho mais então com o ambiente. Aí eu vou ver se tem alguma luz entrando por uma janela, né? Então eu vou colocar uma luz posicionada para entrar por uma janela, iluminar atrás do ator ou iluminar algum objeto específico. Eu olho também os objetos que tem dentro do set, às vezes tem um abajur, né? Posso acender esse abajur, né? Que vai me ajudar aí no preenchimento, né? Eu tenho que estar pontuando isso. E iluminar também, às vezes precisa aí iluminar um pouco mais uma parede, precisa iluminar um pouco mais um móvel, então eu coloco aí uma quinta luz, né? Uma quarta luz eu coloco entrando pela janela, ou alguma coisa nesse sentido, e uma quinta luz eu coloco ali para iluminar os objetos, ou algum objeto específico, né? Eu gosto de trabalhar com iluminação e a fotografia dentro desses princípios, né? Existem vários livros, né, que você pode ler, que eu acho que é importante você ler para aprender um pouco mais de luz, né? Esses livros são muito importantes para a gente compreender um pouco mais a luz. Você que está aí começando, ou que pretende iniciar, ou que já tem uma carreira aí, mas não conhece esses livros, eu sugeria ler esses livros, né? Um deles é o Edgar Moura, 50 anos luz. Esse livro é fundamental. Tem um outro livro dele também que eu acho muito legal, que se chama Da Cor, tá? E livros de teatro, né? Eu como venho do teatro, aprendi bastante coisa assim do teatro, né? Tem um livro do Roberto Gil Camargo que chama Função Estética da Luz. Esse livro aqui é muito legal para você entender um pouco mais de conceito de luz, né? Eu achei legal. E o outro que eu gosto, assim, que é praticamente um manual não é um manual de iluminação cênica, é o livro do Marcelo Augusto Santana, que se chama Haja Luz. Então esses livros aí são importantes para te compreender um pouquinho mais sobre iluminação cênica, iluminação para cinema, iluminação para stop motion. Tá? Além de você buscar outros livros, né? Acompanhar o trabalho de outros fotógrafos de cinema, né? Observar bastante quando você assiste um filme, quais os pontos de iluminação, que tipo de iluminação está sendo usado, que é muito importante a observação, o aprendizado pela observação, tá?